Olá, bom dia. Vou esperar aqui. Entrou uma pessoa. Oi, Michele. Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Oi, Lê. Todo mundo entrando. Helena. Boa tarde, pessoal. Tô esperando todo mundo entrar aqui. Vou chamar a nossa convidada Luíse. Enquanto vocês entram aqui, enquanto chegam mais pessoas. Lucas. Boa tarde, bem-vindos. Olá, Luíse. Oiê, Bom dia, né? tudo Você também está bem? aqui nos Estados Unidos, então bom dia para Bom nós, dia. bom dia, boa tarde para o resto. Estou esperando mais pessoas entrarem aqui para a gente começar a nossa live. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E Então tá bom, você? tudo jóia, tudo jóia. Gente, vou apresentar, acho que nem todo mundo conhece a Luísa, então vou apresentá-la. A Luísa também é guia montessoriana para crianças de 0 a 3 anos. Ela está terminando a formação dela pela AMI, no The Montessori Institute em Denver. E a Luísa tem um centro de convivência, o primeiro centro de convivência Montessori do Brasil, né, que foi aberto em Sorocaba, e onde ela atende crianças de 0 a 3 anos, os seus pais. E ela também tem um Instagram mais bonito do mundo, mais bonito e mais bem Ai, obrigada, organizado. Um Instagram obrigada. incrível. Quem ainda não segue a Luísa, aconselho a seguir, porque ela é uma profissional muito Obrigada. competente e não poderia ser outra pessoa para estar comigo aqui hoje para responder perguntas. Perguntas que eu recebi numa caixinha que eu coloquei no Instagram essa semana. A Luísa também recebeu algumas e tem perguntas que eu recebi lá pelo YouTube. Então, eu vou concentrar, a gente vai concentrar o máximo possível nessa live. E acho que para ficar uma forma mais organizada, né, para a gente falar, responder todas essas perguntas, a gente vai falar em tópicos. Então, vou deixar a Luísa falar um oi para vocês e a gente já introduz os tópicos. Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente virou amigas de Instagram, né? É verdade. E as nossas trocas sempre foram muito boas. Eu gosto muito das nossas conversas e é, né, quando a gente compartilha o que a gente está vivendo aqui no Instagram, nesse mundo quase louco, que a gente compartilha dos mesmos perrengues, né? É verdade. Mas a gente tem um amor pelo método Montessori e a gente vive isso e respira isso todos os dias e o principal para a gente é compartilhar, né, esse nosso conhecimento, esse nosso amor pelo esse estilo de vida, né, e ajudar a gente. Eu admiro muito isso em você, que a gente tem isso em comum, né, de querer inspirar outras famílias e ajudá-las a implementar isso em casa. Então, eu tenho uma admiração muito grande por você. E também adoro seu perfil, acho ele lindo também. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Esqueci de falar, né? A Luísa tem uma filhinha de 3 anos, a Alice, que também foi criada desde sempre no método Montessori e hoje frequenta uma escola Uhum. Montessori em Sorocaba, né? Isso, a Semear, Escola Semear. Muito bom. Para quem não conhece, depois procura aí no Instagram. Luiz, você quer apresentar os tópicos ou você quer que eu apresente? Posso apresentar daqui. Pode Quiser. apresentar. Tá A bom, gente pode, pelo menos para falar para todo mundo que a gente vai falar, e aí a gente entra em cada um. tá bom.
Então, como eu falei, a gente recebeu várias perguntas sobre diferentes assuntos, então a gente sintetizou todas essas perguntas em 7 tópicos. O primeiro que a gente vai falar é sobre preparação do adulto e por onde começar. Então, as pessoas que ainda chegaram agora, ouviram falar pela primeira vez de educação Montessori ou já estão adotando a educação montessoriana, mas um adulto está sempre em preparação, então eu quero ouvir falar mais sobre preparação do adulto, né? Esse vai ser o primeiro tópico. E a gente vai dar a sugestão do que ler, né, para quem está no começo. No segundo tópico, a gente vai falar de formação Montessori, então a gente pediu bastante, a gente recebeu bastante pedido para indicação de onde fazer formação online ou presencial, a gente vai falar disso. No terceiro tópico, a gente vai falar de qual o objetivo da educação montessoriana, né? Por que ela é como é, qual os principais objetivos dessa educação. No quarto tópico, a gente vai falar, a gente recebeu uma pergunta sobre como lidar com crianças mais agitadas, crianças que não se concentram. Então, a gente vai falar de normalização, que engloba esse ponto. No quinto tópico, a gente vai falar sobre como ajudar aquelas crianças que já são mais velhas, né, ou que você já ajudou demais e hoje elas não fazem as coisas com autonomia, com independência, crianças que às vezes já estão lá com seus 4, 5, 6 anos ou até mais, né? E quer ajuda para tudo. Então, a gente vai falar aqui nesse quinto tópico sobre observar, como seguir a criança e como ajudar nesses casos em que vocês estão adotando a educação montessoriana um pouquinho mais tarde. E depois a gente vai falar o sexto tópico. Vamos ver se vai caber tudo isso, né, Luiz? Em uma hora e pouquinho. Se ficar muita coisa, a gente faz um segundo episódio aqui, mas a ideia é passar um pouquinho por cada um desses. Aí o sexto vai ser um pouco mais prático, falar de introdução alimentar, né? A gente teve perguntas de quando introduzir talheres, copo. A gente vai falar de introdução alimentar, vamos falar um pouquinho do sono, né? Como é que é essa parte da hora de dormir em Montessori. E desfraude pelo método montessoriano. E por fim, para acabar, a gente vai falar de atividades por idade, para crianças entre 0 e 3 anos. O que a gente indica aí de atividades. Então, Luiz, se você quiser começar falando de adulto preparado e como Então, começar, por onde começar, o que ler, a gente já endereça o primeiro tópico. Para mim, assim, a primeira coisa sempre é ler, né? A gente pode ser influenciado por pessoas que a gente segue no Instagram, no YouTube, e todas essas pessoas, eu espero, estão compartilhando informações que elas primeiro, né, leram e depois, a partir disso, tiveram experiência, né, com crianças, né, quem é da área de educação e tudo mais. Mas, assim, não seja influenciado, essa pessoa já está sendo compartilhando coisas subjetivas, né, a partir do que ela entendeu, do que ela leu e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante você fazer a sua pesquisa, você fazer primeiro, ler os livros, comprar os livros, se é uma coisa que você quer muito investir, fazer, precisa de tempo, não dá para você aprender pelo Instagram, não dá para você ler, né, de terceiros, assim, eu acho que você tem que ir para o source, para Base, né? Antes de sair comprando os materiais, né, Luiz? É importante isso. Tipo, primeiro às vezes dá entender, vontade né, de da começar onde... pelas atividades, né? Então eu sempre falo primeiro ler livro. E aí a decisão de qual livro você vai ler, eu acho que vem do seu interesse, de onde você quer chegar. Eu acho que se você quer, claro, a gente sempre fala, né, ler Maria Montessori, óbvio, começa, né, eu acho que eu diria Mente Absorvente seria para mim o número 1, mas eu sei que pode ser um pouco denso para alguns, pode ser muito nada didático, né? Então depende do que você quer. Então, se você quer um guia prático, moderno, do dia a dia, assim, do que você fazer em casa, para quem não é da área de educação e não quer se aprofundar tanto assim no método
nas descobertas da Maria Montessori, eu diria que os livros tipo o da Criança Montessori, da Simone Davis, eu acho que é Simone Davis, genial. Eu não estou em casa, então eu não tenho os meus livros para mostrar, mas se você puder mostrar. E ele tem em português, tem os dois já em português, o Bebê Montessori e a Criança Eu Montessori. tenho em inglês, mas é esse aqui, né? É, Da Simone Davis. isso. Em português é a Criança Montessori. É. E eu não sei se você sabe, Gi, mas ela vai publicar o The Montessori Child. Então eu tô curiosíssima para saber Né? como eles Que vão é traduzir isso, porque tem o Montessori Toddler, que é a criança Montessori, e agora ela vai, né, vai ter o The Montessori será que eu vou Child. chamar de a Criança Vamos ver. Montessori 2? Não sei. Mas então, ela Esse eu já foi vejo. publicada em português, o bebê também. Então, se você está grávida, se você está se preparando para um bebê recém-nascido, esse bebê Montessori é excelente. Então, eu acho assim, né, uma coisa mais simples. E aí, depois, tem eu amo A Descoberta da Criança, O Segredo da Infância, eles são livros mais curtos, eu diria, uma leitura da Maria Montessori mais rápida, assim. E se você é do tipo que nem eu, que quer saber, tá, tudo isso é lindo, mas funciona, infelizmente ele só tem em inglês, mas é o da Lillard, que é a Montessori The Science Behind the Genius, né? Que é assim eu sei que você também tem esse, se você puder mostrar. Ele é um livro fantástico que une muitos estudos científicos e ela faz assim tudo sobre tudo que a Maria Montessori descobriu e tudo que ela desenvolveu e como que isso aplica e se isso, né, tem pela base científica mesmo, né? Se Isso. tem estudos Ela que vai mostram que linkando funcionou, se funciona, ela pegou os princípios montessorianos, né? Aí ela vai linkando com estudos científicos, vários estudos, mais de um por tópico, por princípio. Ela fala o princípio São de deixar a criança livre na sala, né? O que isso livre escolha, né? livre escolha, né? O que os estudos científicos dizem sobre isso? A questão dos períodos sensíveis. Então, vários princípios. Também fala sobre, né, elogios, que é uma coisa que a gente recebe tanto, né? Fala sobre os estudos também por trás desse conceito de elogios, de recompensas e... sim, a comprovação científica da parte de elogios e recompensas, é verdade. E da punições, né? Recompensas e punições. Então, é um livro excelente também, se você é desse tipo que precisa desse lado científico, né? Dos conceitos. Eu diria que isso, assim, então eu acho que assim, depende do que você quer, de onde você quer chegar, se você quer uma coisa mais prática ou se você quer uma coisa mais teórica. Aí eu tenho também, eu posso compartilhar depois eu tenho 2 reels de livros de recomendações de livros, um é Montessori e um que não é Montessori, que é mais sobre a educação positiva, educação respeitosa e tudo mais. Então eu posso compartilhar depois isso nos meus stories. Tá bom. Para quem quiser. Perfeito. Ou seja, não dá, desculpa, não dá para não ler, né? Não dá para a gente só querer achar vídeos e fotos na internet, no Instagram e já querer adotar. Você tem que se aprofundar. A Georgia falou aqui, oi Georgia, tudo bem? Que ela adorou o Bebê Montessori, mas foi o primeiro que ela leu. Não. Amo o livro Montessori. Segredo da Infância foi o primeiro foi o primeiro foi o Segredo da Infância. Isso. Eu acho que o Segredo da Infância e a Mente Absorvente são os livros que fazem você se apaixonar, assim, é uma coisa sem volta. O meu primeiro foi a Mente Absorvente. Exato, é isso, sem volta, é isso. Não tem volta. Melhor descrição. O meu primeiro foi a Mente Absorvente e achei uma leitura densa, né? Tem até o próprio Gabriel Salomão, ele fala para começar com esse aqui. O Gabriel Salomão do Ar Montessori, ele fala para começar com esse daqui, da Paula Lillard, que é Montessori para pais e professores.
Que é difícil achar, né, em português. Eu acho que tem ele em português, não tem? Montessori, Eu não acho li que é ele. Montessori para pais e professores em português. Tá. E porque ele é um livrinho menor e ele faz um catadão assim da educação Montessori, fala dos principais tópicos e de uma forma um pouco mais, assim, mais fácil, uma leitura mais leve, Sim, né? sim. Então essa sugestão para quem não quer começar pelos livros da Montessori seria esse da Paula Lillard, Uhum. Montessori para pais e professores. E tem os livros agora, a editora Kirion, né, no Brasil, republicou, acho que 5 ou 6 livros, essa editora aqui. Então é mais fácil também de encontrar alguns em português, como por exemplo A Criança na Família, que é um livretinho. A Mente da Criança você acha publicado pela Kirion. O Segredo da Infância é esse aqui, que já é um pouquinho maior. Então, da Montessori mesmo, E tem a esses 5 ou Descoberta também 6 tem em português, da Kirion. que são Eles fáceis de também têm encontrar. a Descoberta da Criança. Esses aqui são a formação do homem. Na verdade, são 7 livros que são bem fáceis de encontrar em português, pela Kirion. E depois, se vocês quiserem saber mais, eu não vou pegar tudo, mas a gente passa os títulos para vocês lá nos stories, lá no Instagram. Então, acho que pegando o gancho nesse primeiro tópico, né, Luiz, de como começar, o que ler, antes da gente entrar um pouco mais a fundo na preparação do adulto, a gente recebeu perguntas sobre pessoas que já começaram a ler, já leram algumas coisas, clientes minhas que fazem consultoria também, que me pedem, falam, eu queria fazer uma formação no Montessori. Então, qual a sua formação? Como é que eu poderia fazer uma formação em português, online, ou o que tem no Brasil para fazer? Então, vou pegar já esse gancho para falar de formação Montessori. Falar da minha formação, se você quiser falar um pouco da sua e o que a gente recomenda. Uhum. Eu tenho uma formação em guia para crianças de 0 a 3 meses, de 0 a 3 anos, desculpa, gente. Meus filhos estão correndo, eles estão tirando minha concentração. Espera só um minutinho. Crianças, vocês podem ficar lá na sala, por favor? Eu tenho um problema que eu perco totalmente a linha de raciocínio quando o barulho está muito alto. Mas é isso, né? Fazer live com criança é isso. Então, eu sou formada pela American Montessori AMS. Society, AMS, para crianças de 0 a 3 anos. A formação que eu fiz é presencial, então não adianta indicar para vocês, porque não dá para fazer, vocês terem que estar. Se alguém estiver aqui no norte da Califórnia, fica em Sunnyvale, perto de ali onde está o Silicon Valley, Vale do Silício, mas ela é presencial, não tem como fazer online. A Luiz tem alguma experiência com formação online, também tem a presencial, né, Luiz? Se quiser falar da sua. Sim. Mas o problema é que é em inglês, né? Então, Uhum. a primeira formação que eu tenho foi online, foi pela NAMC, que é o North American Montessori Community. E ele é do Canadá. Na verdade, depois que eu fiz, eu não recomendaria. Bom saber também o que a gente não recomenda, né? Eu não recomendo. Ele não é. Ele é assim, se você. Ele era para ser para professores, mas se você quer atuar em escola Montessori, eu realmente não recomendo. Não é Center, North American Montessori Center. E é para formar professores, mas eu acho assim que se você ele fala bastante sobre atividades e atividades por idade. Então, eu sei que isso é o interesse de muita gente. Então, você pode até fazer, mas então ele ensina. Primeiro tem a introdução teórica, que é muito fraquinha, e aí depois tem as atividades. Então, porque é para professores, a concentração é mais nisso, nas atividades e por idade. Então, tem as 6 áreas de desenvolvimento da sala de aula, e aí eles separam por idades, e aí eles têm de 0 a 6, de 0 a 3, que foi o que eu fiz,
tem também de 3 a 6, tem de 6 a 9, tem de 9 a 12. Então, eles, assim, tem tudo. É um preço mais acessível para quem é dos Estados Unidos e do Canadá, né? Então, você pagando em dólar talvez não vai ser tão acessível assim. Mas é uma formação, não deixa de ser, você aprende, né? A gente sempre aprende alguma coisa, mas eu realmente, por ele ser online, tem os álbuns, né? Quem faz a formação sabe dos álbuns, né? Você tem os seus álbuns, eu estou fazendo os meus álbuns, e infelizmente os álbuns desse NMC são muito fracos. Então, se é para você ser professor e você quer fazer de um nível mais alto, assim, eu não faria desse, porque os álbuns são realmente fracos. E você recebe eles, né? Você não cria eles, como na nossa formação da AMI e da AMS. Uhum. Então, esse é o tudo lado pronto, ruim, né? assim, Já, de né? você fazer online, né? Se você está nos Estados Unidos, tem o The Prepared Montessorian, que é uma bem parecida, tipo essa versão americana desse NAMC, então também não é muito boa. E é acessível, né? É mais barato, mas ainda é muito caro, mas é mais barato comparado com uma AMS e uma AMI. Agora, no Brasil, presencial do nível desse de marketing, né? Dessas coisas assim, eu recomendo ir no site da OMB, da Organização Montessori do Brasil. Tem, né, no Rio, em São Paulo, tem alguns. Eu não conheço muito, mas eu sei que dá para vocês buscarem isso. Mas como pais e mães, assim, a minha sugestão sempre eu sempre vou para o Lar Montessori do Gabriel Salomão. Então, assim, se você quer uma coisa mais acessível, tem de tudo quanto é nível, tem introdução, tem um curso lindo que é Como Viver em Paz com Crianças, tem uma versão super curta, que foi o que meu marido fez, que ele amou. Então, quem ocupado, não tem muito tempo, eu sugiro esse, que é rapidinho. Tem o Como Viver em Paz mais aprofundado também, maior, mas tem um que a carga, né, de hora é menor, mais baixa, e é uma introdução linda. Então, assim, eu sugiro ele. E aí tem para quem quer quem atua no meio, né, escolar também, Tem informação para da assistente, né? educação, tem formação para assistente lá também. Então, tem vários cursos com vários preços também, né? Tem desde uma introdução Montessori, tem curso de graça dele também, o YouTube dele também é fantástico. Então, O Gabriel eu é sempre sugiro lá maravilhoso, né? Montessori. Vamos É, lembrar que ele é maravilhoso, ele consegue é, atingir todos os públicos, assim, pessoas que estão é. entrando agora, começando agora, pessoas que já têm um monte de formação, quer fazer mais. E a gente sempre aprende com ele, né? É incrível. Nós que já temos formação e lemos livros, assim, toda live com ele, a gente aprende alguma coisa nova. É. Então, eu sugiro ele, com certeza. Então, Lar Montessori. A Jorge está falando que fez o curso da MI pelo Jardim da Descoberta. Fazem tradução simultânea para português e existem descontos em grupo. Gabriel o quê? Nem todo mundo conhece o Gabriel Salomão. Eu vou escrever aqui, ó. Gabriel Salomão. E o Instagram dele é o @larmontessori. E ele tem o blog dele, o site dele Tem o também, com muitos site. artigos bons, e tem os cursos. Exatamente. Ó, a Mércia falou. Oi, Mércia, tudo bem? A Mércia é outra queridíssima guia Montessori que eu amo. E ela escreveu aqui, ó, verdade, estou fazendo 3 a 6 anos, é incrível. E ela já tem formação, ela está fazendo do Lar Montessori como complemento, né? Então, eu acho que no Esse Jardim da Brasil, Descoberta é o de Portugal? vamos esperar a Jorge responder. Eu também não sei. Eu sei que tem o IMI, que é Instituto Montessori Internacional. Eu não sei se ele é de Portugal ou da Espanha, mas tem Não, cursos em o português. Instituto não. Não, O desculpa. Instituto. Tem esse instituto e que tem algumas escolas, né? Não, a AME é a Associação Montessori Internacional, eles não têm instituições que fazem o curso, eles têm instituições que fazem o curso, mas não são da AMI, né? Eles fazem o curso AMI
Não, mas eu Mas tô falando do eles mesmo não IMI. dão aula, né? Eles não têm, se você for no site deles, né, não tem um, eles não dão aula, né? Eles têm os associados, né? Então eu tô Sim, falando sim. do Mas o Montessori IMI Institute. é igual? Você conhece o IMI? Ah, IMI? Não, É, não conheço. Eu eu achava não que você estava sei falando do também muito AMI. bem. A Mercy, que, vamos ver se ela fala alguma coisa. Que, eu acho que o IMI é mais ou menos tipo a AMI, que foi o que você está Mas falando, é que é uma uma associação formação? que regula e tem as escolas que seguem o Hum. IMI, mas eu não tenho certeza. Ah, tá. Não, então eu não conheço. IMI eu não conheço. Bom, Mas, eu enfim, acho que esse Jardim da Descoberta é o de Portugal e eu sei que eles têm online, porque eu conheço gente que fez AMI, mas aí eles sim, têm de mais de Portugal. assistente, né? Não é. Ah, mas a Georgia falou que não estão mais oferecendo, Luiz. Ó, e o IMI é espanhol. Foi o curso que a Mercy fez, mas também não é grande coisa. Ai, meu Deus. Então, gente, resumo da ópera. Vai no Lar Montessori, não tem erro. Lar Montessori tem cursos de diferentes cargas horárias, tem formação para assistente, tem muita coisa para aprender. O Gabriel, acho que ele provavelmente, assim, pelo menos do meio assim digital, ele é uma É, eu das acho que pessoas mais esse é que é o ponto influentes principal, da né? educação Montessori no Brasil, né? O fato que ele é online, né? Eu acho que esse é dos cursos que existem online, eu acho que ele não perde, Então essa não é a nossa perde em nada. indicação. Eu concordo e assino embaixo com a Luísa. Luísa, eu vou voltar rapidinho no primeiro ponto, que é a preparação do adulto. Uhum. Depois a gente já passa para o próximo, que é qual o objetivo da educação Montessori. Só porque na preparação do adulto não basta você, então, ler e buscar o conhecimento técnico da coisa, né? Vou aprender sobre o método, vou aprender sobre a filosofia. Li os 24 livros que tem publicados pela Maria Montessori, que são esses aqui, ó. Pronto, sou um adulto preparado. Não exatamente, né? Até eu falo que, não sou só eu que falo, mas não existe adulto preparado, existe adulto em preparação, que o processo é para a vida toda. Você vai morrer, você não vai ser adulto preparado. Confie em mim, pode ser a pessoa mais evoluída da face da Terra. O adulto está em preparação. Então, o que que isso envolve? Além de conhecimento técnico, né? Leitura, buscar o conhecimento em si, envolve uma transformação interior, que engloba você se autoconhecer, né? Então, quem não fez isso antes de ter filhos vai sentir mais essa necessidade depois de ter filhos. A gente acaba quase que automaticamente se conhecendo melhor, né? Depois que tem filhos, mas fazer um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de melhora mesmo, né? De você trabalhar seus pontos fracos, quais são os seus gatilhos emocionais, porque, por exemplo, a sua criança faz uma coisa que te tira do sério e você foge da educação montessoriana, da educação respeitosa. Aí você tem que entender quais são esses motivos que fazem você perder a paciência com ela. Então, o autoconhecimento e, e a... Em inglês a gente fala... Tem um site que eu gosto bastante, chama Actualized. Você fica se atualizando, mas assim, internamente, né? Então, o crescimento interior, isso envolve tudo, envolve o seu lado espiritual, né? Envolve o seu reconhecimento emocional, né? Saber entender suas emoções, como fazer os gatilhos. Então, não é um trabalho só de você buscar conhecimento nos livros, né, Luiz? Você precisa querer se melhorar como pessoa. E, de novo, eu acho que não existe uma pessoa na Terra que não precisa se melhorar como pessoa. Porque a gente tem muita herança da nossa infância, né, de coisas que foram bem, mas coisas que não foram tão bem. A gente tem os viés da nossa época de adolescência, das nossas experiências de trabalho, né? A gente tem uma visão muito única do mundo e tudo que a gente passou formou a pessoa que nós somos hoje. Então, cada um trilhou o seu caminho, mas nesse caminho você passou por situações que foram moldando quem você é.
e se conhecer, entender quais são aquelas coisas que muitas vezes na infância, né, foram, por exemplo, motivos pelos quais você apanhava, ficava de castigo, você entender isso te ajuda muito a ser um adulto preparado, né? Um adulto que vai ter paciência com a criança, que vai conseguir observar sem julgar. Então, eu acho que quando você quer embarcar nesse mundo de educação respeitosa, porque Montessori tem muito a ver com educação respeitosa, né? Educação positiva, inclusive, que a Luiz também é especialista nisso. Então, quando você quer embarcar nesse mundo em que você quer dar uma educação mais consciente, uma educação melhor para os seus filhos, você precisa estar aberto a se conhecer melhor, a tocar em feridas muito antigas e se melhorar como pessoa. Porque não E dá para entender você. também, entender o que foi feito com você É, também, né? Pela educação tradicional. Não, a gente não consegue quebrar o ciclo da educação tradicional para implementar uma educação respeitosa sem a gente ver o que foi feito com a gente pela educação tradicional, exato, né? Esse negócio de, né, surras exato. e tudo mais, né? É, Né? Quem querem responder aí no chat, quem que apanhou quando era criança, por exemplo? é. Eu apanhei. Eu também. Então, tem coisas, por exemplo, quando meus filhos brigam entre eles, isso para mim é um gatilho, porque eu brigava muito com a minha filha. Com a minha filha não, com a minha irmã. Então, quando eles brigam, eu fico muito nervosa. Eu fico, meu Deus! Uhum. E eu me seguro ali para reagir com paciência, para conseguir amenizar o conflito e tudo mais. Mas eu sei que isso é uma coisa que, né, quando eu era pequena, eu brigava e apanhava. Então, brigar com a minha irmã, a gente saía nos tapas lá e apanhava mais depois dos meus pais, minha mãe principalmente. Então, reconhecer tudo isso, né? Quando as nossas emoções, quando a gente fica nervoso ali, sempre tem um acontecimento por trás, né? Que tá levando a gente a ter aquele comportamento. E puxando esse assunto, ó, as pessoas respondendo a Mércia É, também, eu e muito, e Arlete muito, também. Arlete. E aí, puxando nesse assunto, para falar do nosso tópico 3, que é qual o objetivo da educação Montessori, quando a gente fala em educação Montessori, a gente não está falando em educar a criança. A gente está falando, tipo, não está falando vamos empurrar a criança para frente para ela evoluir. Não, a gente está falando em pegar na mão da criança e evoluir junto. É um caminho que é trilhado junto, é o adulto com a criança, né? A educação Montessori, ela tem um objetivo de ajudar aquela criança a se desenvolver para a vida, né? Então, e não só a criança, mas é um objetivo muito grande, é uma educação para a paz, né? Uma educação para a vida. É uma educação que ela não se separa do resto, né? Aquele o aprender da escola que eu cresci, né? Achando que na escola você vai, você aprende, você sai da escola, você vai viver. Né? A educação montessoriana não. A educação montessoriana é viver é aprender. Então, a gente tem toda a parte de vida prática, né, Luiz? Toda a parte de convivência com a natureza, de convivência com os outros, graça e cortesia. Então, tudo na educação montessoriana, ela está ensinando aquela criança e aqueles pais e os professores também, porque os professores também aprendem, né, com a experiência, a caminharem juntos para um mundo melhor, para uma sociedade mais desenvolvida, para uma sociedade mais pacífica, para uma sociedade mais tolerante, né? Então, ela é uma educação muito ampla, é uma educação que toca em todos os pontos da vida do ser humano. A gente vai desenvolver a criança no seu, no seu todo, né? A gente fala full potential, no seu potencial completo, em todas as áreas. A criança ela vai se desenvolver na parte motora, na parte emocional, na parte dela como sociedade, né? Como comunidade. Ela vai desenvolver todos os aspectos da vida dela ao lado do adulto. E o adulto, na maioria das vezes, aprende muito mais com a criança do que a criança com o adulto. Né? A Montessori falava que a criança é a esperança. Né? Se nós temos uma esperança para a sociedade melhor, essa esperança está na criança. Por quê? Porque a criança ela está se formando,
então ela tem a possibilidade de se formar um adulto melhor, mas ela também tem a capacidade de transformar o adulto. Então, esse é o objetivo Um da livro educação montessoriana. e um livro bom para vocês, quem quer ler mais, é A Formação do Homem, né? Que vai tocar bastante nesse que tem em português. Eu estou tentando recomendar livros que tem em português. Tem mesmo, Não né? é sempre, não é sempre, não dá para fazer sempre, mas esse daí também é muito bom. Tá fechado porque eu li a versão em inglês, tá, gente? Eu também, eu tenho todos eles em português, mas eu não li nenhum deles ainda em português. Só algumas frases aqui e ali, mas eu tenho eles também, eu comprei, eu Mas tá queria com as duas ler. versões, né? Uhum. Bom, Então, esse é o resumindo, né? Assim, de uma forma uma bem, educação como uma ajuda à pincelada, vida. muito por cima, né? A gente Uhum. pensar que a educação montessoriana, como a Luísa falou no começo, é um estilo de vida, né? Não dá para você ser montessoriano nas horas que você está fazendo atividade com seu filho. Ai, vamos fazer aqui as atividades, vou observar, vou ser paciente, vou acompanhar ele colocando a pecinha ali no buraco. Pronto, acabou. Vamos, menino, vamos lá. Acabou isso aí, vamos almoçar. E aí você grita com a criança, e você manda, e você é autoritário. Não dá. Não dá. Se você vai ser montessoriano na hora de aplicar atividade, na hora de ir no parquinho, ou para escolher a escola do seu filho, você precisa ser montessoriano no resto, porque senão não funciona. Não Uhum. não dá para ter dois pesos e duas medidas, né? Dentro da educação Montessori. Aí eu acho que a gente pode passar para o Sim. próximo tópico, quarto, que é que a gente recebeu essas perguntas sobre crianças agitadas, crianças que não se concentram. E até mesmo as crianças que já receberam muita ajuda, muita interferência do ambiente, né? Como é que a gente pode ajudar essas crianças aí? Acho que, Luiz, vale a gente falar de normalização Isso, e eu achei que tudo se enquadrava meio que nesse conceito, né, da normalização, que é um termo da Maria Montessori, né, mas que nada mais é do que uma criança equilibrada. Quando a gente pensa na criança que atingiu a normalização, uma criança normalizada, né, ela atingiu esse equilíbrio e, e uma criança o que que é? que não se Vamos falar para as concentra. pessoas o que que é a normalização, só para ficar claro. Então, eu diria que é esse sentido de uma criança centrada e equilibrada. E Dela não estar tem no como estado natural, se a você. gente não tivesse interferido, né? Isso, e não tem como uma criança ser equilibrada se ela não está tendo as suas necessidades de desenvolvimento atendidas, supridas, né? Então, quando a gente fala, então tá, como não é uma coisa que a gente impõe na criança, a gente a gente tem que seguir a criança, né? Então, o lado de seguir a criança é muito importante para a gente saber como suprir essas necessidades do desenvolvimento dela. E ela fala as necessidades dela para a gente o tempo inteiro. A gente é que tem que aprender a abrir os olhos e a tirar essa visão Tirar o balde influenciada, da né? cabeça, como diz o Gabriel Salomão, Oi? tem que tirar o balde da cabeça e Tem que, né, enxergar. abrir, né, tirar essa camada do que a gente acha que tem que ser feito, do que a gente quer que a criança atinja, né, a gente tem que tirar isso e seguir ela e prestar atenção nela e aprender a observar ela. Aliás, essa era uma das perguntas, é como observar a criança e como é, prestar atenção no que ela tá, né, no que ela tá precisando, né, e, nossa, isso daí seria uma outra live, né, para falar só sobre isso. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar a primeira coisa que eu sempre falo é parar de falar não, porque a gente está sempre bloqueando a criança de fazer o que ela quer fazer, com o tanto de não que o adulto fala, né? Então, assim, se a criança é, sobre a criança equilibrada, né? Quando ela está centrada, é quando a vontade dela e o corpo dela estão em união. E o que a gente sempre faz é separar essas duas coisas da criança. O adulto está constantemente separando essas duas coisas da criança, né? É o que ela quer fazer e o que a gente deixa o corpo dela fazer, né? A Maria Montessori falava da
que é essa vontade da criança de fazer coisa, né? É como fome, né? Ela compara com a fome. Tipo, a gente não pensa, passou tantas horas desde que eu comi e agora eu tô com falta, eu tô precisando mais de energia, tá na hora de eu comer e eu vou ter que comer isso por causa disso, 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 né? A gente, não, é um instinto, é uma necessidade que a gente, você não consegue, quando você está com fome, né? Você tem que suprir essa necessidade e essa necessidade da criança de fazer atividade, de fazer coisas, é, é, é isso, né? É uma necessidade vital. Então, se a gente está sempre bloqueando isso, vai tendo vários efeitos que, né, podem ser irritabilidade, esse desequilíbrio, essa falta de concentração, essa falta de equilíbrio, de paz interior e de que, né? Então, assim, o adulto prestar atenção nessas necessidades. Se é uma necessidade de movimento, né? A gente tem que sair para o ar livre, passar tempo na natureza, correr, né, se movimentar, porque senão, se ela não tem essas necessidades, ela não vai conseguir se concentrar, por exemplo, na hora de fazer outras atividades que exigem mais concentração, né? Se ela não teve essa necessidade de movimento suprida. Então, uma dica que eu tenho também é de, por exemplo, tem muita gente que fala que os materiais, né, não precisa, para implementar o método não precisa dos materiais, ou não precisa a, da estante, por exemplo, né? Eu sempre volto. Para mim, a estante é importantíssima, né? Um espaço da criança na casa, né? A criança ter é um símbolo quase, né? Que você está respeitando ela, né, como parte integrante da família e que ela tem ali o espaço dela, o cantinho dela, onde tem as coisas para ela, né? Assim como a gente tem uma sala de TV, né, para o adulto, né, que é um lugar de prazer, né, para muitos adultos, ver filme, essas coisas, a criança também tem o espaço dela dentro da casa. E eu acho que uma forma, quando a gente tem uma variedade de estímulos nessa estante, então se a gente tem coisas para cada área de desenvolvimento, fica mais fácil a gente ver quais são as necessidades dela, porque ela vai para aquilo sempre. Então a gente começa a perceber os interesses baseado na onde que ela está indo, né? E sendo, enfim, onde o interesse dela está. Então se a gente tem muita coisa que lida com motricidade fina e ela não está interessada nesses materiais, está falando para a gente que agora ela não quer trabalhar naquilo, né? Que ela quer. Então a gente ter uma variedade de coisas disponíveis para ela em áreas diferentes da casa, ou num cantinho, ou um cantinho dela na sala, um cantinho dela no quarto dela. E a gente tem a área de motor grosso e tem a área de vida prática. E a gente vai ver qual é o interesse dela baseado nisso, né? Para onde que ela vai na casa, né? Mesmo porque desculpa. Pode falar. Não, que a preparação do ambiente é um dos pilares da educação montessoriana. Você não Isso. tem como seguir os interesses de uma criança se o ambiente dela não estiver preparado para ela te mostrar o que ela precisa, né? Então, Exato. um comentário que eu tinha a gente tem que sempre partir do ponto de que nada do que a criança faz é aleatório. Isso. Nada do que a criança faz é aleatório. É birra, querendo chatear o adulto, né? Manipulação. Nada do que a criança, especialmente na primeira infância, a gente está falando do 0 6, né? É aleatório. Ou seja, se a criança está jogando comida no chão, se a criança está espalhando brinquedo, ou se a criança está correndo pela casa, tudo isso que ela está fazendo são coisas que ela precisa fazer, né? O guia interior dela está mandando ela fazer isso. É uma coisa mais forte do que ela. É a força que comanda o desenvolvimento da criança que está falando para ela fazer aquilo. Então, se a gente conseguir, por isso essa tríade, né? Então, é o ambiente preparado, o adulto preparado e a capacidade de seguir a criança, né? Se a gente olha para aquilo e não julga, a criança está jogando comida no chão, né? E não julga, fala, mas que criança bagunceira, joga tudo, não sei o quê. E a gente tenta entender, nossa, por que esse comportamento?
Será que está precisando... Será que acabou de comer já? Passou, não está mais com fome? Será que está precisando brincar, de jogar alguma coisa? Será que está precisando se movimentar? Né? Então, assim, se a gente consegue olhar para o comportamento e lembrar tudo que a criança faz Tem um tem motivo. uma, é por uma necessidade, né, de desenvolvimento, a gente já chega com uma abordagem diferente, a gente já chega com uma abordagem de ajudar aquela criança, de ajudar a vida dela a se Uhum. desenvolver. Então, endereçar aquele comportamento como uma solução e não com um castigo, né, com uma punição, porque você está achando que a criança está te desrespeitando, que a criança está te manipulando, ou que ela está fazendo aquilo só para ver o circo pegar fogo. Né? Então, quando a gente derruba esse preconceito que existe contra as crianças, que as crianças são bagunceiras por natureza, que as crianças gostam de irritar o adulto, se a gente consegue deixar essa pré-concepção de lado e olhar para o comportamento e tentar endereçar aquele comportamento, a gente já percorreu um longo caminho, né? A gente já passou a ser um adulto mais preparado, a gente já deixou o ambiente fazer o seu papel, né? O que a criança está fazendo ali? Ela jogou a comida, então eu não vou bater nela, brigar com ela porque ela jogou a comida no chão. Eu vou retirar o prato, porque ela pode já estar satisfeita, né? E aí, voltando ao que você estava falando, se a gente tem uma criança capaz de se alimentar sozinha, né? Porque a gente colocou ela ali, capaz de subir e descer da sua cadeira de alimentação, depois que passa começou a andar com o seu moninho e pouco, ela já pode subir e descer. Tem a sua estante preparada para ela ir lá e mostrar. De repente ela vai lá e ela não pega nenhuma atividade. Tem esse tipo de pergunta que a gente recebe, né? A estante está preparadinha lá, tem um monte de atividade, tudo para idade, mas não pega nenhuma, joga tudo fora, joga tudo no chão. Isso também é uma comunicação, né? Esse Uhum. comportamento também é a comunicação de uma necessidade, que ou aqueles materiais ali já não estão mais apropriados para ela, para a idade, ou estão muito difíceis, ou Difíceis. naquele momento ela precisa sair para fazer uma caminhada. Ela não tem Uhum. que, porque a gente não vai falar de períodos sensíveis aqui, mas se alguém quiser pesquisar sobre períodos sensíveis, tem o período sensível do movimento, em que a criança ela tem aquele impulso, como a Luísa falou, aquela fome por andar, né? Por se movimentar, por subir, por descer, por correr. E não adianta você querer, nesse momento, dar um quebra-cabeça para ela montar. Não vai rolar, né? Então, Uhum. as pessoas veem, muitas vezes, a Bia fazendo as atividades aqui e comentam, nossa, ela é muito concentrada, ela senta e faz, não sei o quê. Mas, cara, antes dela sentar para fazer aquelas atividades, a gente foi fazer uma caminhada de manhã, a gente foi no parquinho, a gente lavou louça, a gente fez um bolo, a gente mexeu na horta do quintal. Então, eu enderecei outras necessidades e ela fica ali na mesa fazendo atividades 5, 10 minutos no máximo, com paradas, né? Então, quando você fala de não olhar o Instagram e querer copiar, eu acho que também a Luísa está falando muito disso. A gente está vendo só quantos segundos tem agora tem 1 minuto, né? O story. A gente está vendo no máximo 5 minutos ali da vida da pessoa em que deu tudo certo, né? A gente vê a parte que está dando certo, que a pessoa filma tudo e ela posta que deu certo, né? E você Uhum. não está vendo todo o perrengue ali que está acontecendo por trás de endereçar todas as outras necessidades. Então, o ambiente preparado, ele vai, em conjunto com um adulto preparado, fazer com que a criança possa ter essa liberdade de te mostrar o que ela precisa naquele momento. Né? A prateleira, a estante, não precisa necessariamente ter atividades montessorianas, né? Que eu acho que as pessoas falam isso. Ah, não precisa das estantes. Tudo bem, talvez você não queira fazer estantes de atividades, está ótimo, não precisa mesmo. Mas você pode usar a estante para organizar os brinquedos da criança, né? Para Uhum. organizar os É, pertences dela, para ela poder, de forma independente, ir lá e pegar uma coisa, ao invés de ter que tirar do baú. uhum. Então, o ambiente preparado tem um papel fundamental, né, Luiz? É. Eu tenho um reel não, é um vídeo mais comprido que eu tenho, que eu posso postar nos stories, eu posso te mandar para você compartilhar, que fala sobre a estante e não fala só sobre a estante e o que está dentro dela, né? Fala sobre o porquê da estante por vários motivos. A estante ajuda a gente, o próprio adulto, por exemplo, manter uma ordem no ambiente, não ter muita coisa exposta para a criança, ajuda ela a desenvolver essa escolha baseada nos interesses dela. Então, quando tem estudos que mostram que quando a criança tem muita escolha, isso é pior, não ajuda ela, né? Então, o fato da gente ter uma estante lá com 6 itens, é,
que não precisam ser todos materiais montessorianos que são caros, né, e tudo mais, mas são assim, coisas que ela pode escolher, assim, a escolha tem tantos aspectos importantíssimos por trás da gente dar para a criança essa liberdade de escolha, e que a estante é um símbolo, assim, né, que ajuda a gente a organizar a dar para a criança essa Organiza os possibilidade de fazer pensamentos da escolhas. criança, né, Luiz? Organiza tudo. Então, assim, quando vamos falar sobre coisas mais práticas. Então, se a sua criança não está se concentrando, se ela está muito agitada, se ela não está equilibrada, né? Coisas práticas que a gente tem que sempre pensar é ordem, rotina. Assim, quando a gente tem ordem no A gente fala de ambiente, ordem, a gente fala, desculpa só te cortar, mas a ordem do ambiente e do ordem do tempo, ambiente né? e no tempo e ordem do adulto. Você ser um adulto constante, consistente nas suas atitudes, isso é uma forma de proporcionar ordem no ambiente da criança. Um adulto que é consistente, né, nas suas condutas, nas regras da casa, nos seus limites com os comportamentos, né, e tudo isso tem a ver com a ordem, né? E a ordem é essencial. Não tem, assim, se tem uma coisa que eu falaria para você, tá, o que eu posso implementar amanhã? Para mim seria a ordem, assim, a coisa mais importante, e é a ordem que abrange tudo isso, né? Quando a gente fala de ordem, não é só uma casa organizada, a gente não está Rotina, falando disso, né? É de tudo, é uma ordem na vida da criança. A criança precisa de ordem para ser uma criança mais feliz, né? Com paz interior suprida, né? E o planejamento do adulto também, né? Para poder falar para a criança, olha, agora a gente vai tomar banho, depois do banho nós vamos jantar, porque se a criança souber também o que esperar, isso também A entra com o previsibilidade, aspecto de né? ordem, né? A Previsibilidade. previsibilidade está dentro dessa ordem, né? Nessa ordem de tudo, assim, É, do adulto, da conduta do adulto, do é, comportamento, do ambiente, da rotina, tudo. É essa questão da segurança e previsibilidade. Uma criança que sabe o que vai acontecer, que tem essa previsibilidade na vida dela, ajuda ela em vários aspectos, né? E é exatamente isso. ela Não sei sabe o que se esperar, isso né? Eu vou dar ficou um claro. exemplo muito rápido de uma coisa que aconteceu comigo, rápido mesmo, prometo, mas que ilustra bem. Eu fui num sebo uma vez, não faz muito tempo, e na verdade não era um sebo, era um mix de uma livraria com livros novos e tinha parte dos livros usados. E eu gosto de comprar coisa usada, aquela coisa, né, de preservar o planeta e tudo mais, você já sabe. E aí eu queria ver os livros do sebo, né? Então eu entrei lá, aí eu falei, então qual que é a parte dos livros infantis, né? Dos livros usados infantis? Aí o cara, tá ali naquela esquina ali. Aí eu fui olhar e tava ou em caixas, ou tava assim, umas pilhas no chão, que você não conseguia ver como fala, a espinha do livro, como é que fala essa Uhum, parte? Você não uhum. conseguia ler o título. E um monte, assim, sério, um caos, um caos. Aí você me pergunta se eu comprei algum livro usado. Não comprei, saí de lá com 6 ou 7 livros infantis novos, porque eles estavam bem colocados na prateleira, e foi o que eu consegui ver. Os usados estavam numa bagunça tremenda. Claramente, a pessoa não estava interessada em vender livros usados. Uhum. E eu transfiro, eu consigo usar essa representação na vida da criança. Se os brinquedos dela estão ali bagunçados no baú e tal, ela não vai querer aquilo, né? Ela vai na estante pegar o controle remoto que está ali bem organizadinho na estante dos adultos. Ela vai querer o que ela consegue ver. Ela vai mexer em Uhum. coisas que não deve, porque os pertences dela estão num completo caos. E a gente menospreza a necessidade de organização para criança. A gente menospreza. A gente acha que criança não precisa, que criança. Essa semana eu falei bastante nos stories sobre a questão da gente dar doce para criança e brinquedinhos, né? Foi aniversário da meu filho, teve toda a conversa sobre aquelas sacolinhas de lembrança. Então, e a gente dá porcaria para criança, porque a gente fala, criança, qualquer coisinha tá bom, né? A gente menospreza a capacidade de julgamento da criança, de apreciar o que é bom, de apreciar o que é belo. Então, a gente dá pirulito, bala, chiclete para criança, coisas que muitos não comeriam.
repassam para as crianças, né? E acha que a criança ela fica feliz ali com o açúcar e o brinquedinho, não sei o que, tá tudo certo. Então, olhar para a criança como um ser humano, né? De igual para igual, que merece respeito, que merece se sentir pertencente daquela casa, te ajuda a tomar essas decisões, né, Luiz? Você olhar para a criança com outros olhos. Uhum. Ao invés de simplesmente achar, ah, não, só tem 1 ano, 2 anos, não entende nada. Então vamos deixar tudo aqui no baú, que tá tudo certo. Vamos, vai como vai, não sabe a hora, não entende de passagem de tempo. A hora que der, toma banho, a hora que der, a gente come. Se der, a gente sai pro parquinho hoje, se não der, a gente não sai, né? Então, se a gente desse mais importância para a criança, eu acho que seria mais fácil da gente se comprometer com rotina, com previsibilidade, com preparação de ambiente. Uhum. Sim, Né? concordo. Então, passar para o próximo tópico, que Vamos. é quando já observa. Ah, É quando já só ajudou uma demais. coisa só que eu queria adicionar, em termos assim mais práticos. A gente precisa lembrar que o que a gente acha que é desinteresse pode não ser desinteresse para a criança. Então, o fato que ela usou um material por 3 minutos, né, não necessariamente quer dizer que ela não tem interesse por aquele material. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. A atenção da criança, a gente é curta mesmo, né? Então, quando ela uma pergunta, por exemplo, foi o Tummy Time, que perguntou, uma criança, deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, demonstra uma bebê de 6 meses já demonstra desistir facilmente do que está difícil, como saber a hora de parar o estímulo ou seguir. Um exemplo é o Tummy Time, que resmunga bastante para ficar. Então, assim, às vezes a gente acha que 2 minutos porque a criança parou por 2 minutos, né? Ou se concentrou rápido. Uma coisa que pode ser porque está muito difícil, pode ser porque está muito fácil, pode ser que ela não quer trabalhar com aquilo naquela hora, mas pode ser que essa era o tanto que ela precisava naquele momento para absorver o que estava naquele material. Então pode ser uma coisa que durou menos de 5 minutos e para a gente pode se preocupar com isso e achar que isso é falta de interesse, mas cada criança é diferente, então a gente tem que observar. Se ela pega naquele material todos os dias, mesmo que por menos de 5 minutos, já é um ótimo sinal, né? Se é uma coisa que está sempre ali no canto e ela nunca olha, aí é diferente. Mas se ela foi, pelo menos ela foi para lá, fez por 2 minutos e se concentrou por 2 minutos, isso, né, não necessariamente quer dizer que ela não tem interesse ou que ela desiste facilmente, né? Cada criança é diferente, então a gente precisa observar muito nossa criança e ver se isso é um padrão. Né, e ver se é uma coisa constante com várias outras coisas, se é uma coisa específica para tipos diferentes, né, de materiais, enfim, só queria adicionar isso, né, que às E de vezes a repente, o que gente que ela acha que é uma conseguiu nesses coisa... 2 minutos, né, Luiz? O que que ela conseguiu? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma caixa de permanência, que é aquela caixa com um buraco, que você enfia a bola, ela sai do outro lado. A gente está falando de 2 minutos na caixa de permanência, dá para colocar e sair a bola o quê? Umas 15 vezes, né? Então, assim, minha criança ficou só 2 minutos com a caixa de permanência. Acho que ela não é para ela. Então, ficou 2 minutos na repetição espontânea ali, né? Então, depende de como passaram esses 2 minutos. Ou ela ficou 2 minutos só chorando, batendo no brinquedo, tentando afastar o brinquedo, né? Então, de novo, a importância da observação, né? E sem julgar, mas tentando analisar a situação para melhor responder. Mas é bem lembrado esse ponto. Luiz, para a gente passar para o nosso quinto tópico, que quando a gente já ajudou demais, quando temos crianças maiores que ainda não foram introduzidas no método montessoriano, o que a gente pode fazer? Como é que a gente vai utilizando observação e seguindo a criança? Como é que a gente ajuda crianças que já foram muito ajudadas, né? E crianças maiores que já têm ali a sua formação, né, mais tradicional, e de repente 5, 6, 7 anos, e a gente vai começar agora a adotar Montessori. O que a gente poderia fazer para ajudar Você essas
Você pode responder inspirada no seu filho, que tem 5 anos? Posso O começar, mas problema é que me ele ajuda, tá? mas ele já foi, né? Já teve ele é uma criança Montessori desde que É, nasceu, né? Essa é uma pergunta muito difícil, até porque para mim, da minha experiência, né? Eu não posso falar da minha experiência, porque a minha experiência é com crianças novas, até e você adotou o a, Montessori com a Alice desde o início, né? sim. Também. E Não, eu posso eu tive experiência com crianças antes, né, de conhecer o método Montessori por muitos anos, mas sempre com toddlers. pequeno. Então eu não tenho muita experiência com crianças mais velhas. Mas eu acho que assim, de uma forma mais assim por instinto, se você já ajudou uma criança demais, a gente precisa uma criança que já entende, eu acho que uma criança mais velha já vai entender esse tipo de estímulo que a gente pode dar, focando em estímulos intrínsecos e não extrínsecos, né? Então, se a gente tenta incentivar a criança, você pode incentivar de forma que faça ela querer continuar sem a ajuda por motivos intrínsecos, né? Então, se ela é, vamos dizer, sei lá, se é um esporte, ela começou um esporte agora e né, ela está precisando de uma motivação, a gente vai tentar focar em motivação interna, né, para ela, né, do É assim. prazer que pode trazer para ela, né? Ah, pode falar. Não, eu tô rindo aqui porque na prática, isso é muito difícil. Até a Mercy escreveu, eu dei risada. É verdade, estou falando, Luiz. Aí você perguntou qual que é a sua experiência, né? Na prática, é muito difícil fazer esse switch. Por quê? Vamos pegar uma criança que não teve nada de educação montessoriana e já está lá com seus 6 anos. Então, toda vez que ela acertava uma coisa, se batia palma para ela, ou entregava um Elogiá-la. adesivo, ou falava muito bem, e ganhava um presente, né? Tudo Porque isso é motivação externa, né? motivação Tudo externa. Então, isso ela foi criada com extrínseca. motivação externa. Hoje, com 6 anos, né? Vamos dizer que essa criança tem 6 anos, você não vai falar para ela assim, olha, vai lá, completa essa atividade e vê como você está se sentindo bem. Veja como você se sente bem ao completar esse Uhum. quebra-cabeça. Não vai funcionar, né? Por quê? Porque a criança, o cérebro dela já está treinado ali para Mas a gente pode receber. fazer perguntas que façam ela pensar. Então, como que você está se sentindo? Você Sim, gostou do que você é, fez? é Como, nesse o que, o ponto que que eu ia que você tocar. A gente tem, sentiu? Você gostou de fazer tem que isso? começar Né? com Começar a fazer doses perguntas. homeopáticas, né? Você É, começa essa transformação, essa transição com doses homeopáticas. Então, você começa assim, diminuindo os parabéns. Não, precisa, não pode tirar de uma vez, porque vai ser esquisito. A criança sempre teve aquilo, né? Então, vamos diminuindo as palmas, vamos diminuindo. Muito bem, você conseguiu. Vamos diminuindo um prêmio. Olha, se você comer tudo, você vai ter sobremesa. Ah, se você comer tudo, se você se comportar, nós vamos no shopping. Se você ajudar a limpar a sala, a gente vai no cinema, né? uhum. Então, vamos começar diminuindo. A primeira coisa é identificar tudo que você dá de prêmio para sua criança, né? De Recompensa. recompensa pelas coisas que ela faz. Vamos começar pela identificação, né? Então, primeiro você bate palma quando ela consegue fazer uma atividade, você bate palma quando ela vai no banheiro, você fala muito bem, entrega um adesivo, como é que, o que Ou que você só tá, foca no resultado, né? você tá Não no focando muito no empenho, no resultado, esforço. como é que tá hoje? E aí começar a diminuir. Então, por exemplo, se você toda vez que, ela já está acostumada, toda vez que ela arrumar o quarto dela, ela vai ganhar um chocolate, ou ela vai poder ir brincar com os amigos. Começa a notar isso e falar assim, olha, você, cada um tem responsabilidades nessa casa. A sua responsabilidade é arrumar o seu quarto, tá bom? Então, eu preciso que você arrume o seu quarto e, e tentar desatrelar isso. Se você, né, se você arrumar o seu quarto, você sai. Se você fizer tal coisa, você ganha. Então, identificar e começar a diminuir, não cortar de vez, vai ajudar a chegar num ponto legal, né? Então, Uhum. e aí começar as conversas que você falou. Você arrumou o seu quarto. Então, por exemplo, você montou esse quebra-cabeça, ao invés de já bater palma, né?
você conseguiu montar o quebra-cabeça. Nossa, como é que você se sentiu? Foi um trabalho bem... Você se esforçou bastante, né? A gente, e, aliás, reconheceu o O esforço, né? esforço. Não o resultado. Isso. Então, sempre focar no esforço. Ah, você arrumou o seu quarto. Olha, ficou bem arrumado. Você se esforçou bastante para esticar a coberta, né? Você se esforçou bastante para se trocar. Eu vi que você trabalhou duro para conseguir terminar esse quebra-cabeça. Então, Uhum. começar a reconhecer o esforço, né? Focar menos no resultado. Uhum. E como a criança está acostumada a receber ajuda, então, por exemplo, ai, mamãe, não consigo pôr o tênis. Preciso que você amarre, põe para mim, não consigo. Ela está acostumada. Então, se de repente você falar assim, não, hoje você vai pôr. Eu assisti uma live sobre umas questões montessorianas e parece que com 6 anos você já deveria estar colocando sozinho, pode pôr. Não dá, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ajudar menos. Você vai colocar menos a mão e começar a ajudar com palavras, né? Filha, mas e se você puxar essa parte de trás do calcanhar aí? Eu tento puxar, segura nessa argolinha que tem atrás do tênis e puxa, vê se você consegue puxar. Ai, não consigo, não consigo. Essa criança está acostumada com ajuda. Será que essa meia está muito grossa? Será que a gente precisa trocar de meia? Tenta com uma meia mais fina. Então, você vai tentar ajudar a criança a pensar em soluções. Porque quando você ajudou muito, ela se acostumou Ela a deixou de não pensar. aprender a resolução de problemas, Ela está né? acostumada a não pensar. O adulto pensa para ela. Então, você não dá para você chegar assim, que a gente fala em inglês, cold turkey, né? Você Uhum. chega e já, a partir de hoje, você vai fazer sozinho, né? Não dá. Então, você precisa começar a dar oportunidade para a criança pensar por si, para a criança desenvolver a capacidade de solução de problemas. Porque você bloqueou ela até ali. Durante 6 anos da vida dela, né, nesse nosso exemplo, você resolveu para ela. O tênis não entrava, você ia lá e enfiava, né? A jaqueta, o zíper não fechava, você ia lá e fechava para ela. Então, ela não está acostumada a resolver problema. Ela está acostumada a que você resolva o problema para ela. E se você mandar deixar ela fazer sozinha, ela vai se frustrar, porque ela não está acostumada, né? Quem que... Uhum. Imagina, eu ia me acostumar muito fácil com essa vida. Todo mundo fazendo tudo para mim, de repente, vai fazer mais? Não, faz aqui. Né? Se tivesse Uhum. uma pessoa que cozinhasse para mim todos os dias e de repente, não, hoje eu não vou, você cozinha. Eu ia chorar também. Mas acho que doses homeopáticas, né? Para começar, e vai observando a evolução. Gente, uma coisa importante, na educação montessoriana, na educação respeitosa, né? De disciplina positiva, a gente tem que Não entender acontece que o da noite pro dia. resultado, hum, Não é da noite pro dia. o resultado é um processo, é uma jornada, né? Qual é o objetivo da educação montessoriana? Formar uma pessoa para a vida, né? A gente está formando um homem, a gente está formando uma mulher. Quanto tempo leva? No mínimo 24 anos, né? Então, você não pode querer um resultado da noite para o dia. A gente está falando em longo prazo. A gente está falando em formar aquela pessoa para a vida adulta. Então, é um processo. Nunca é tarde, não é tarde, né? Você fala assim, tô começando tarde, com 5, 6 anos. Não tá tarde, tá? Né? Então, tô começando com 10 anos, ainda assim não tá tarde, porque a gente está formando um ser humano para a vida. A educação montessoriana forma a criança para se tornar o adulto que ela vai ser. Por isso que nunca é tarde, porque ela não chegou na vida adulta, né? Quando chegar na vida adulta fica mais... Aliás, quanto mais tarde, mais difícil. Isso é verdade, Com certeza. né? Porque você... Por quê? Porque a gente Mas vai não é viciando a impossível. pessoa. É que nem aquela história de começar a dirigir, depois que você já dirige, você vai tirar a carta. Você já dirige lá há 5 anos, você decidiu tirar a carta. Você estava na ilegalidade, vai tirar a carta. E você tem aquele monte de vício, né? Então, você está acostumado a entrar. Tem gente, né? Eu não. Mas tem gente que está acostumada a entrar e não dá seta, né? Vai virar para lá, não dá seta. Enfim, tem vários viciozinhos na direção. E eu já, na época que eu tirei carta, 20 anos e pouco atrás, tinha gente que reprovava, pessoas que dirigiam há muito tempo reprovavam, e eu que estava ali pela primeira vez, passei de primeira, e as pessoas que não estavam pela primeira vez passavam de primeira, porque você não tem os vícios. Então, quando você vicia uma criança em receber recompensa, né, você vai fazer você vai colocar ela no centro no Alcoólicos Anônimos lá que a gente fala, né, e vai tirar a coisa aos poucos, vai, né,
fazer aquela pessoa voltar à normalidade, né? Porque ela vai ter um período de abstinência, sei lá, tô fazendo um paralelo meio ruim aqui. Mas o que eu tô querendo dizer no final é que aqueles vícios todos que a gente ensinou para a criança, eles têm que ser retirados aos poucos, né? Porque senão você vai ter uma criança se frustrando, tendo crise. E, aliás, falando de consistência, né, Luiz? A gente vai ter uma criança que fala, poxa, esse adulto não é consistente. Durante meus 6 anos aqui, as coisas funcionavam desse jeito. De repente, né, quer que eu seja motivado por uma felicidade interna que eu não estou reconhecendo essa felicidade interna. Então, eu acho que o ponto aí, quando a gente fala em ajudou demais, né, ou começar com crianças mais velhas, é você observar para perceber onde que eu ajudei demais, né? Isso aqui está englobando todos os aspectos da vida da criança, ou eu estou ajudando demais na lição de casa, ou eu estou ajudando demais na hora de se trocar. Onde é que eu estou ajudando demais? Como que eu posso começar a deixar de pôr minha mão e ajudar com palavras, né? E onde que eu posso tirar recompensas e tentar explicar para ele que isso é uma responsabilidade dele, que ele não precisa receber recompensa para arrumar a cama, é responsabilidade dele, ele dormiu lá, a cama é dele, né? Então, fazendo essas pequenas identificações, eu acho que é o caminho para a mudança, para começar e chegar no ponto em que realmente a criança passa a ter a sua recompensa interna pelas conquistas dela. E teve uma pergunta mais específica que eu acho que enquadra aqui um pouco, que é o que fazer no lugar do elogio, né? E só para falar um pouquinho sobre o elogio, que também é uma questão de que daria uma live inteira, né? Mas que eu queria só apontar assim, o que a gente pensa sobre o elogio, que muita gente, quando a gente fala que não é para elogiar a criança, tem muita gente que não entende o que a gente quer dizer com isso, porque acha que isso significa que a gente não está incentivando a criança. Quando a gente fala sobre elogio, a gente está tentando diferenciar. Eu até parei de usar um pouco a palavra elogio, porque tem frases que não são elogios que as pessoas acham que são. Então, para quebrar com esse desentendimento, às vezes eu paro de falar elogio, eu falo de forma de incentivo. Então, o que eu faço para não elogiar? Vamos mudar essa frase para o que eu faço para incentivar a minha criança a fazer aquilo por motivos intrínsecos e não extrínsecos. E isso a base é basicamente assim, você incentivar a criança quando você pensa em elogio, ela fez alguma coisa com esse negócio de bater palma, né? O que foi que ela fez que fez você bater palma? E foca nisso ao invés na palma. Então, se a criança pegou e bebeu com o copo, né? Bebeu usando o copo sozinho, independentemente. Você fala assim, nossa, olha, você ficar quieta é não fazer nada, não é não elogiar, né? Você pode incentivar de forma que não é. Muito bem, você parabéns, né? Você fala, muito bem, parabéns. Não, fala assim, nossa, você bebeu a água sozinha. Eu tô incentivando, eu tô mostrando minha felicidade, mas eu tô fazendo ela se sentir feliz pelo que ela acabou de fazer, descrevendo o que ela fez. Você bebeu sozinho, olha só, você segurou com as duas mãos, você viu que não deixou cair nada na mesa, né? Não deixou cair o suco na mesa, seja lá, né, o que for que a criança fez. Quando a gente fala não elogiar, não significa não incentivar. A gente tem que ter isso muito claro, né? Que a gente consegue incentivar. A pessoa fala assim, exemplos do que fazer no lugar do elogio. É bem difícil. É difícil porque é no automático. Muito bem! Agora, se você falar assim, você conseguiu. Tá vendo? É uma mudança muito, muito sutil, mas que muda tudo, né? Então, ao invés de só falar muito bem, parabéns. Você só fala, você conseguiu, você viu o que você fez? Entendeu? Você está passando uma mensagem mais clara, isso, né? Isso é assim mesmo que se faz. Isso é um incentivo, né? Porque elogio é a nossa opinião. Então, eu estou elogiando
a beleza, eu acho que ela fez um bom trabalho, eu acho que aquele desenho é lindo, né? Tudo isso é a opinião do adulto, e aí a criança começa a fazer as coisas para receber essa reação do adulto e ficar feliz pela felicidade do adulto. E a gente quer que ela fique feliz porque ela se sentiu orgulhosa daquele desenho que ela fez. Então você pode falar assim: o que você achou do seu desenho? Olha só quantas cores você usou, você gostou do seu desenho? Começar E a depois mudar que um a pouquinho a criança nossa falar, fala. você também pode falar, né? Eles falam, eu gostei. Eu também gostei que você usou essas cores aqui. Eu achei que ficou bem bacana. Não é que você nunca vai poder falar, né? Mas Claro, entender que a sua opinião é menos importante do que a opinião da criança, né? isso. E esperar um pouco para ela ter a oportunidade de ter, de ter uma opinião sobre o que ela fez, né? Até porque quando ela for para a rua, vamos dizer assim, né? Para a vida, e o desenho tiver um horror, né? A mãe sempre vai falar que tá lindo, mas as pessoas vão, os colegas vão falar para ela, nossa, não tá legal isso aí, tá horroroso. E aí você tem uma criança que desaba a chorar, né? E vem para casa e aí mexe com uma alta Autoestima. autoestima, né? Então, assim, a gente está falando, né? A gente quer criar crianças fortes, crianças com emocional forte. Que ela fala assim, não, eu tenho uma opinião, eu acho que tá bom, eu gostei, né? Se você não gostou, Isso o importa desenho, mais do que a sua opinião, né? o desenho é meu e eu gostei, eu achei que tá legal. Você não gostou? Ok. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Quando, em contraste, quando ela está sempre buscando aprovação externa, se a outra pessoa fala que não gostou, ela já vai desabar, né? Porque, poxa, o que eu sempre dá certo em casa, o que aconteceu que não deu certo aqui na escola, o que não deu certo entre os amigos, né? Então ela se depara com uma realidade diferente, porque na verdade em casa ela está vivendo quase que uma fantasia, né? Que tudo que ela faz é lindinho, né? Bonitinho. Então, e não quer dizer que mas é meu filho, elogio mesmo. Eu tô criando, uma criação com afeto, com carinho, então eu acho que eu tenho que elogiar mesmo, tal, de Então, mas é forma isso que eu positiva. quero deixar claro, que você não você consegue demonstrar muito afeto Até de mais, né, outras Luiz? formas, Se a criança percebe o E não quanto você é está se preocupando, o quanto você está presente uhum. ali, você está descrevendo o que ela fez. Tem como estar mais presente que isso? Você fala, nossa, você desenhou um círculo com lápis roxo e você colocou aqui isso aqui do lado. O que que é isso que você desenhou? Ah, são asas. Ah, você desenhou uma borboleta. Você está preocupada, você está participando, né, ali da atividade da criança. Enquanto que, para você falar parabéns, você pode estar aqui no celular. Nossa, parabéns, filho! Uhum. Né? E não tá. E também a Pode questão de acontecer. equilíbrio, né? Você pode adicionar, você quer adicionar a sua opinião nisso? Você quer falar que você achou o desenho lindo? Tá, mas não deixa de fazer os outros, né? Você Isso. pode falar tudo que você acabou de falar. Nossa, eu achei muito legal. O que que você achou? Você, depois de já ter falado tudo isso, você desenhou. O que que é isso? O que que você achou? Olha, você fez o círculo com o lápis roxo. O que que é uma asa? Depois de tudo isso, você fala, nossa, eu achei muito legal. O que que você achou? Então você tem esse equilíbrio, né? Se você é daquele tipo que você precisa falar a sua opinião, pelo menos faz os outros também, sabe? Não fica só na sua Exato. opinião. E não Se quer dizer que você, né? nunca você vai elogiar, né? A criança desenhou a Não quer Mona dizer, Lisa. não é uma coisa assim, né? O que tá certo, errado, você tem que falar isso, não pode falar É, isso, né? É uma questão de equilíbrio. equilíbrio. É, é, Não é nunca elogiar, né? Que sua criança desenhou ali a Mona Lisa, poxa, você tem que elogiar, cara. O que que é isso? é, Você tem um artista em casa, né? Mas não é qualquer rabisco que a gente sai batendo palma e falando lindo, porque a gente está construindo, né? A gente está formando de novo aquela mente. E é importante ela entender tudo isso, ela entender o que a motiva, que a opinião dela é importante, né? Então não é a cada rabisco bater palmas e dar parabéns. Mas quando a criança passa por um processo de conquista, você vai falar assim, mérito seu, o que que você achou? Ah, você se formou aí na escola, não sei o quê, em primeiro lugar, mérito seu, o que que você achou? Não, você pode elogiar, você pode falar, caramba, filho, muito bem, você se esforçou muito, você conseguiu, estou orgulhosa de você. Pode, né, em uhum. situações específicas, situações mais esporádicas. O negócio é a banalização do elogio, que acho que é o problema, né? Uhum. Luiz, a gente já está com 1h20 aí de live. Pois é. Acho que vamos passar para o próximo tópico, que a gente tem mais dois tópicos,
Será que as pessoas aguentam até o final? Tem gente que Olha, fala aí. a gente pode falar bem breve, né? Tá. Fala, qual que é? Tem Então, uma agora pergunta tem específica ou aquele tem mais, os mais talheres de isso, fralda de aquele mais sono prático, que é um pouco da introdução e alimentar, as o atividades? sono em Montessori e o desfraude em Montessori, né? Esses três tópicos a gente pode falar de uma forma, falar em conjunto esses três tópicos. E aí o último tópico que a gente vai falar das atividades por idade. Uhum. Você quer falar do próximo? Quer que eu comece? A gente falou um pouco, né, antes de começar a live, o assunto do desfraude do sono é um assunto que daria uma outra live, mas, e que é polêmico, e que, assim, o que a gente, né, a nossa conclusão que a gente queria deixar claro é que o sono, por exemplo, quando a gente fala de, né, dormir independente, sleep train, né, esse negócio de treinar a Treinar. criança a dormir, cama compartilhada, cama Montessori, tudo isso é uma coisa assim que eu acredito muito que cada família tem que fazer o que acha que é o melhor para sua Funciona. família. Eu não acho que tem um jeito certo e errado de fazer nada quando se diz respeito a esses temas. É, assim, eu acho que não cabe a nós que não somos especialistas, né? Tem muitas pessoas que são mais especialistas nesses temas e que eu acho que não é. Eu não me sinto confortável, não acho que seria responsável da minha parte falar que você tem que fazer, você tem que dormir assim, sua criança tem que dormir assim, porque o que funciona para uma família não funciona para todas as famílias e cada é um assunto muito pessoal. A gente pode até compartilhar para a gente, né? Nós duas, a gente não seguiu o método Montessori, por exemplo, A no parte aspecto de... do sono, por exemplo. Então, assim, tem Minha três... filha, cama compartilhada, e para você também, né? Tem três tópicos aí, então vamos só separar. Vamos falar da parte do sono. A parte do sono, eu fui totalmente não montessoriana nessa parte, não segui. Assim como você falou, não seguiu, eu também não. Vamos dizer assim, eu segui em parte. Por quê? Porque o Benjamin, ele teve berço no começo, bem no comecinho, comecei a estudar Montessori, eu não entendia muito bem, então você vai aprendendo aos poucos e vai adaptando e mudando aos poucos, né? Então ele teve berço, né? Eu fiz lá uma coisa bem tradicional, quando estava grávida e tal, mas ele não se habituou ao berço, que eu acho que a maioria dos bebês não se habituam, né? Aí eu aprendi sobre a criação com apego e sobre essa questão que o bebê dorme melhor com a mãe. Aí tinha aquela polêmica de dormir, de fazer cama compartilhada é perigoso, não é? Li o livro do Carlos, deixa eu mostrar, um livro muito bom, do Carlos Gonzalez, sobre criação com apego. Em português, acho que não sei se me beija, será? Conheço. Mas o autor é o Carlos Gonzalez. Eu li esse livro e eu amei, assim, né, a abordagem da criação com apego. Então, ele fala que não tem uma comprovação específica de perigo de fazer a cama compartilhada, mas, enfim, ele fala que não aumenta os riscos da síndrome da morte súbita, né? Eu pessoalmente, fiquei confortável lendo o livro dele em fazer a cama compartilhada com o Benjamin. Então, ele adormecia e eu colocava no berço. Nas primeiras horas ele ficava no berço. E Uhum. quando ele acordava na madrugada para a primeira mamada, sei lá, entre meia-noite e 2 da manhã, no começo eu pegava ele sentava na cadeira de amamentação e amamentava. Mas era tanto cansaço que eu dormia. E eu comecei a achar mais perigoso dormir com ele na cadeira de amamentação do que levar ele para a cama e amamentar já na cama. E foi o Uhum. que eu fiz. Então, depois que ele acordava, eu levava para a cama, aumentava. Às vezes eu conseguia levantar e pôr de volta no berço, mas na maioria das vezes eu acabava dormindo e a gente ia até de manhã, porque ele mamava a cada 3 horas, mais ou menos, então ele mamava de novo, 2, 3 vezes na madrugada. E foi assim com ele até os 1 ano e 2 meses, mais ou menos, quando a gente mudou até de casa e comprei uma caminha
para ele baixinha, não do chão, mas aquela cama de toddler, sabe? Que é mais baixa. E aí ele passou a fazer as naps na cama dele, as sonecas, né? E a mesma coisa, adormecia na cama, acordava e ia para o nosso quarto. Aos 2 anos, eu decidi fazer o desmame noturno dele, porque eu estava muito exausta de acordar a cada 3 horas e tudo mais. E fiz o desmame noturno, aí ele passou a dormir a noite inteira na caminha dele. A caminha estilo montessoriana, só que mais alta, não era de chão. Então, ele nunca teve a cama de chão. Ele passou, ele fez esse compartilhado, esse meio a meio entre berço e cama comigo. E depois, aos 2 anos, passou a dormir direto na caminha mais alta, que chama cama de toddler aqui, né? Não tem uma tradução em... Acho que é cama júnior em português. Tá. Cama júnior. E aí foi assim a experiência com ele. Quando a Bia estava para nascer, eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. Comprei o Moisés, porque o Benjamin não teve Moisés, né? Ela vai dormir no Moisés. Não, vou colocar assim, quase dormindo no Moisés, vai dar tudo certo. Ela vai ser uma criança que vai do Moisés para a cama de chão. Não vou fazer cama compartilhada. E aí, claro, como todas as mães, gostam para cima, né? Ela chegou a dormir um pouco no Moisés, que é bassinet em inglês, e mais do que o Ben, porque o Ben não teve Moisés. Mas aí era a mesma coisa, ela acordava, e assim, foi uma escolha minha, porque muita gente acorda e não consegue dormir de novo. Eu tenho uma amiga que fala, não consigo dormir de novo com o bebê mamando do meu lado. Então, quando ele acaba de mamar, eu ponho de volta no bassinet. Perfeito. Gente, eu durmo que nem pedra. Eu durmo muito bem. Então, eu acabava fazendo a mesma coisa com a Bia. Trazia ela para cama, ela mamava e... Desculpa, colocava ela para dormir no bassinet até entre meia-noite e 2 da manhã, trazia ela para cama, mamava e ficava até o resto da noite, até de manhã. As naps, as sonecas, sempre foram feitas no bassinet ou na caminha do chão. O Ben também ou era no berço ou era na cama que ele teve depois. Então, as sonecas eu acho mais fácil da gente fazer já na caminha do chão e tal. Então, com 3 para 4 meses, a Bia começou a usar a caminha de Montessori para soneca. E à noite a mesma coisa. Quando o Moisés não servia mais, eu pegava ela adormecia na cama montessoriana, ficava ali. Fica até hoje assim, até meia-noite, 2 da manhã. Quando ela acorda, agora ela já vai para o meu quarto e termina a noite lá. Então, assim, é um híbrido de Montessori com a cama compartilhada, né? O que a educação montessoriana sugere, né? Que a criança durma ali no Moisés até os 3, 4 meses, até começar a rolar, e de lá ela passe para a cama montessoriana no chão, onde ela vai dormir a noite toda, né? Esse acho que é o sonho de muitas mães, que isso aconteça. Então, para mim foi, eu acho que talvez um pouquinho mais Montessori do que para você, mas eu não, a cama dela sempre foi um colchão no chão do lado da minha cama, assim, quando ela nasceu, né? Então, primeiro teve o Moisés até ela começar, porque eu ficava meio que com medo né, dos estudos que falavam sobre os SIDS, né, o síndrome de... Então, então ela não dormiu na cama comigo por conta disso. Então, por isso que eu falo que é diferente para cada mãe. Tem mãe que não se sente confortável e tudo bem. Então, assim, não tem um jeito certo e errado. E se você consegue ser uma mãe Montessori sem, sabe, com um bebê dormir na sua cama e tudo bem. Então, assim, para mim, teve o Moisés até começar a enrolar, então era do meu lado, lá da minha cama, mamava na minha cama comigo, e aí eu colocava no Moisés, e aí dormia. E aí depois a gente colocou o colchão no chão. Então era um colchão mesmo, direto no chão do lado da minha cama. Então eu ficava entre a parede e a minha cama e ela dormia no chão. Então ela não dormia na cama com a gente, ela tinha o próprio colchão, a gente nunca usou berço, mas foi assim, mas só que ela era no quarto, eu não quis que ela fosse, né, dormir, essa coisa de dormir independente assim no quarto dela. Para mim isso nunca foi uma preocupação, eu não tinha problema nenhum dela vir para minha. Então quando ela cresceu mais, assim, quando ela conseguia se levantar, ela saía do colchão
e vinha para minha cama. Então ela ia dormir no chão, ficava lá até ela acordar. Normalmente metade da noite era no colchão, e aí ela acordava e vinha dormir na cama comigo, e aí a gente dormia o resto da noite com ela na cama compartilhada, né? Então a gente sempre foi no mesmo quarto, e aí depois, quando ela cresceu, aí ela teve, né, essa Muito separação, legal. mas ela continua vindo para minha cama, que nem você, ela, né, dorme na cama, e aí no meio da noite, meia-noite, vai para sua cama e tudo bem. Uhum. Então, assim, se ela pede, se ela quer dormir, a gente não fala não, né? A gente segue a criança nesse sentido. Então, se Sim. ela é, precisa desse conforto no meio da noite e dormir junto com você, eu não vejo problema, É. né? A gente isso. E, e eu acho que, eu acho que a Maria Montessori ela não desenvolveu muito essa teoria, né, da parte de dormir, de amamentar, porque foi quando ela estava na Índia que ela começou a estudar e falar sobre crianças de 0 a 3 anos, não é isso, Luiz? A parte do Assistant to Infancy. É. E eu acho que ela não teve tempo de desenvolver muito em torno dessa questão de dormir, da amamentação, mesmo porque um livro que a gente usa como referência no curso de 0 a 3 é o da Silvana Silvana Montanaro, né? Montanaro, é o que eu ia Que é esse falar. aqui, que chama Um Ser Humano em espanhol, eu acho que não tem em inglês, e em português não tem. A gente usa, essa aqui é a nossa base, porque a Silvana trabalhou diretamente com, ela se formou, né, nos primeiros cursos da Montessori, ela também era uma médica pediatra, se não me engano, pediatra. Ó, ela foi diretora do curso de Assistant to Infancy, que é 0 a 3, nos programas da AMI por muito tempo, né? Então, e ela trabalhou em Roma, em Denver, no México, em Londres. Então, assim, ela é uma referência para o curso de 0 a 3 anos. E, no Ela entanto, ela fala, ela desenvolveu o curso, né? E é ela desenvolveu, amiga da Maria exato. Montessori. Então, E ela começou em 1955, ela está falando de 1968 e tal. E nessa época, né, a sugestão era que a amamentação deveria parar ali em torno dos 9 meses, por exemplo. Quando a criança já começou a introdução alimentar, está comendo bem e já está com uma independência, né, nessa parte da alimentação. E aí a sugestão era que por volta dos 9 meses começar a desmamar. Só que hoje a gente sabe que essa não é mais a melhor forma, né? Essa uhum, não é mais a indicação. A Organização Mundial de Saúde, nesse aspecto que as pesquisas evoluíram mais, chegou à conclusão que a amamentação ela é benéfica até, no mínimo, 2 anos, né? E uhum, pode ir além, né? Tem pessoas com sim, eu vi esses dias um post, a criança vai fazer 7 anos e ainda está amamentando. Então, né? É uma opção da pessoa, mas a Organização Mundial de Saúde sugere que a amamentação seja prolongada dentro do possível para cada realidade, né? Até no mínimo 2 anos. Então, assim, isso já é um conceito que, na época da Montanaro, a ideia que se tinha, né, a quantidade de pesquisa e informação sobre a questão da a amamentação era diferente. Né? Hoje, a gente tem que também ter esse senso crítico de ver em quais pontos que a medicina, a ciência evoluiu, no ponto de no aspecto de que esse é um ponto que a gente não deve seguir o que está escrito nos livros montessorianos, porque a gente tem a Organização Mundial de Saúde com pesquisas mais avançadas dizendo que fisiologicamente, né, e eu não estou falando do ponto de vista da independência, fisiologicamente, e dentre outros benefícios, amamentar já tem uma recomendação diferente, né? Por exemplo, daqui. Então uhum, a gente também tem que ter esse senso crítico, né? A mesma uhum, coisa quando a gente fala na introdução alimentar, que antigamente começava com 3, 4 meses. A Montanaro sugere iniciar um processo de atividades sensoriais para o paladar nessa faixa
3, 4 meses, né, Luiz? Dá 4 meses, umas gotinhas de suco de laranja para criança. Já as associações de pediatria americana, brasileira, fala para não dar nada até os 6 meses. Começar só com 6 meses, introduzir qualquer coisa. Então, é importante a gente fazer essa análise cruzada, né? E ver outros aspectos, né? Quando a gente fala de independência, a gente está levando em conta aspectos fisiológicos. A gente está levando em conta pesquisas mais atualizadas possíveis naquele assunto, né? Quando a gente está falando dos princípios montessorianos, aqueles que a Montessori desenvolveu durante toda a vida dela, a gente já falou, a Luiz já citou, a gente tem livro que conecta com os estudos mais atuais das ciências e comprovam os benefícios desses princípios, tá? Não quer dizer que tudo que você vai aprender sobre a questão da independência, e acho que eu colocaria aí a parte do sono nesse bolo, né? Especialmente se a gente fala de questões fisiológicas, porque a pesquisa na época era mais... Enfim, a gente evolui, né? A ciência evolui. Então, acho que a gente evoluiu aí nessa questão da amamentação e é um ponto que a gente tem que considerar as pesquisas mais atuais sobre esse assunto, né? Concordo. Quer dizer que esse livro aqui não serve para nada. Não, a gente está falando especificamente da parte da amamentação, tá? Que é um ponto divergente. E a amamentação e a alimentação como um todo, que também tem essa questão de... Eu, quando era criança, os meus sobrinhos mais velhos, o pediatra falava para parar de... Para parar não, para iniciar a introdução alimentar dos 3 aos 4 meses. Então, a gente está falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás, a indicação ainda era essa, de começar a dar frutinha amassada, aveia. E, para falar a verdade, o pediatra do Benjamin recomendou que a gente começasse a dar cereal de arroz para ele, dos 3 para os 4 meses. Acredite se puder. E a gente não, eu não dei, porque eu considerei essa questão de só começar a introdução alimentar com 6 meses. Mas pediatras hoje, gente, se alguém tiver essa experiência, pode falar aí no chat até. Pediatras ainda hoje recomendando parar a amamentação mais cedo e recomendando iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses. Ainda existe isso, Luiz. Então, a gente está falando nós estamos numa época, né, que as pessoas ainda estão digerindo esses avanços aí da ciência nesse aspecto. Por Então, isso não que eu é... falo também que tem o lado da mãe, né? E de família para família. Você pode ler tudo e tem um falando uma coisa, outro falando outra coisa, e vai do seu. Pode ser chamar de instinto materno, pode ser o que você se sente mais confortável, vai de família para família. Então, eu não acho que é uma coisa que a gente tem que estressar muito. Assim, você pode se informar com certeza para você fazer uma decisão informada, tomar uma decisão, né, baseada em alguma coisa, em algum estudo. E Para procurar um você tomar uma profissional decisão. daquela área, né, Luiz? Porque quando a gente está falando de alimentação, amamentação, alimentação, tem que ser discutido com pediatra e nutricionista, né? Por isso que Porque a gente você tá... até tem que ficar um pouco longe, assim, de querer Pediatra e falar nutricionista, alguma coisa exatamente. aqui sobre Eu só isso, queria e inclusive falar... também de desfraude. A gente não falou ainda, eu sei que a gente está no finalzinho aqui, não tem tempo, mas só para falar, o desfraude seria outra coisa que eu falaria. Infelizmente, tem escolas que exigem crianças sejam desfraudadas, né, para poder entrar na sala de 3 anos, por exemplo, a partir dos 3 anos. Infelizmente, existe isso ainda. Então, depende muito do contexto de cada família, mas, assim, eu diria que a gente tem que seguir a criança. É um ponto muito, muito importante nesse lado do desfraude, para mim, é seguir a criança e mostrar quando que ela está preparada. Pode dar não oportunidade, né, forçar. Luiz? Pode colocar o Podemos, né, piniquinho ali, quando deixar você tudo vê que a criança está pronto para interessada. ela, para quando ela estiver Pode interessada, ela saber preparar o ficar ali. ambiente. Então, Acho que, preparar como o ambiente. montessorianos, nosso papel é preparar o ambiente e perceber os Isso. sinais, né? Só que nunca forçar. Isso. Então, assim, desde de que o que a gente faz na escola, vou falar de experiência na escola, quando a criança começa a já ficar em pé, a gente já faz
a troca de fralda com a criança em pé. Então, e tem um lado assim da colaboração, que é muito legal de ver as crianças, quando fala vamos trocar fralda, ela já sai lá andando, já vai lá no cubinho para ficar em pé e ajudar, né, a colaborar, né? Então levanta a perninha, né? Tem essa questão da independência, ela já sabe o que vai acontecer, ela já, né, levanta a perna e ajuda. Então a gente tem que aprender, né? Nós professoras montessorianas temos que aprender a trocar fralda com a criança em pé. A gente e aí tem esse lado da colaboração, às vezes tem o cubinho para ela se apoiar com o espelho para ela ver, né, o que está acontecendo. E aí na hora de ir em casa tem o pinico. Na sala de toddler tem os vasos pequenininhos, na altura da criança, e aí a criança está ali disponível. A gente também tem o ambiente, o lugar, né, com o pinico, com o livrinho, e a gente vai introduzindo aos poucos, não tirando a fralda, mas introduzindo aos poucos. Então, essa independência, então a criança, né, quando No começa a ritmo mostrar dela, né? interesse, ela fala, uma forma de mostrar interesse é falar para você que ela fez cocô, né, ela começa a falar quando precisa de fazer cocô, essas coisas assim. Então a gente não força, não tira fralda, né? Esse desfraude, quem faz é a criança, a gente segue a criança. Então, num mundo ideal, quando a criança não precisa aprender, né, ser desfraudada com a força, né, para poder entrar numa sala de 3 anos, aí é outra história, né? Mas Tem uma frase da brevemente. Montessori, tem uma frase da Esse é o Montessori resto. que é muito atual, vai ser sempre atual, né? Quando a gente pensa nesses temas mais polêmicos, que ela falava assim, não me sigam, siga a criança. E ela falava, se você tiver que partir dos meus ensinamentos, fazer diferente para poder seguir a criança, então faça isso e siga a criança. E isso se encaixa em qualquer coisa. Então, no desfraude não é diferente, né? Na amamentação não é diferente, no sono noturno não é diferente. Então, o que está confortável para você também, porque é importante que a mãe também esteja confortável, né? Com, com esses assuntos específicos de amamentação, alimentação, a parte do desfraude, mas seguir a criança nunca vai estar errado. Então, se a sua criança acorda mais à noite, você vai vai adotar um método diferente do que aquela criança que já dorme a noite inteira dos 3 meses. Eu tenho uma sobrinha que com 3 meses já dormia a noite inteira. Então, tranquilamente, ela poderia dormir na caminha Montessori, né? Os meus filhos, eles acordam a noite inteira. Então eu vou seguir o que o que os meus filhos estão precisando. Não vou seguir, não vou tentar seguir, porque a gente fica maluco se a gente tenta seguir um exemplo de uma outra criança, porque a minha criança não é aquela, a minha filha não é a minha sobrinha. Se a minha sobrinha dorme a noite inteira aos 3 meses e a minha filha não dorme, o método não vai necessariamente funcionar igual, né? Então, se a gente sempre relembrar que a Montessori falava siga a sua criança, a gente nunca vai estar deixando de praticar Montessori. Mesmo se a gente não usar a caminha no chão, né? Mesmo se a gente não usar a cuequinha de desfraude aos 18 meses, né? Mesmo se a gente não usar os talheres, que aliás a gente não falou da introdução alimentar, em Montessori a gente já introduz talheres e copo, tudo junto com a comida, né? Então a primeira refeição que a criança vai fazer já tem talheres e copo, para ela se habituar. Então mesmo que você escolha fazer BLW, que é só comida direto na, na, na bandeja da criança, sem os talheres, porque você acha melhor esperar mais um pouco, não sei o quê, e está funcionando para sua criança, ótimo, você não está infringindo os princípios montessorianos, porque você não está usando talher aos 6 meses, né? A gente tem que sempre lembrar que Montessori é sobre respeito, respeitar a criança. O mais importante da educação montessoriana é respeitar a criança, tratar ela como um ser humano, assim como nós, né? E segui-la nas suas necessidades de desenvolvimento que ela mostra para você. E a gente não vai entrar nesse aspecto ainda, mas tem a questão das crianças atípicas, que tem tudo atípico. Então, o sono é atípico, né? A forma de se alimentar é atípica. Então, vai ter necessidades diferentes também, que não vai dar para você introduzir talher aos 6 meses, querer que a criança coma sozinha, né? Então, se você conseguir sempre lembrar desse princípio master ali em cima, que é siga a criança,
você vai estar respeitando, né, os princípios da educação montessoriana, ainda que uma atitude que você tome seja diferente do que está descrito ali no livro, né? Porque, de novo, o Montessori fala, se você tiver que fazer diferente do que eu estou falando para seguir a criança, faça diferente e siga a criança. Não me siga, siga a criança. Ah, então, mas você está falando isso, então, a minha criança é bagunceira, minha criança não vai adotar nada e está tudo certo, eu estou seguindo a criança. Também não é assim. Não. Não é tão simples assim, né? Porque seguir a criança no ponto de vista do que está beneficiando ela. Se a gente está falando de coisas que estão fazendo mal para ela, né? Está fazendo mal para a rotina, está fazendo mal para o desenvolvimento dela, estão estragando o ambiente, está prejudicando outras pessoas, né? Coisas que não estão impulsionando o desenvolvimento é diferente, né? Você não vai simplesmente ficar de pernas para o ar e, meu filho quer entrar no aquário, vou seguir a criança. Então, tem que saber diferenciar isso também. Mas, Que, aliás, dá especificamente outra nesses live, né? Falar aspectos, sobre limites, seguir a criança, isso tem os porém, limites, né? Tem os limites. A liberdade, ela só funciona com limites. E como eu aprendi recentemente numa live do Gabriel Salomão, disciplina é a mesma coisa que liberdade. Então, sim, você, né, você sim, vai ter eu quando disciplina. ele fala da árvore. Então, uma liberdade sem nenhum tipo de limite, de guia, né? Ela não é uma liberdade boa, é uma liberdade ruim. A liberdade, ela funciona bem num ambiente preparado, com rotina, com um adulto preparado, que está consciente das fases do desenvolvimento da criança, que consegue orientar, né? A liberdade e disciplina estão ali, andam juntas, se não forem a mesma coisa, né? Como o Gabriel disse que interpreta como sendo a mesma coisa. Então, acho que o bom senso aí funciona, mas para essas questões da introdução alimentar, do sono e do desfraude, é como a Luísa falou, siga seu instinto aliado com a melhor informação que você tem disponível, aliado às indicações do do pediatra, do seu filho e do nutricionista. Luiz, o último tópico, acho que tem 10 minutos aí. A Iria falando, tá, manda conversa. Obrigada, Iria. Obrigada, gente, todo mundo que está presente aqui, que está aguentando essas quase 2 horas. Pois é, ainda tem gente aqui com a A gente. troca de roupa e fralda. Me acha ruim. Ah, Então, quando tá ali, quando começa a andar, né, Luiz? A criança começa a não querer ficar deitada para trocar a fralda, é. porque é uma posição de muita vulnerabilidade. Então, a nossa indicação é que comece a fazer troca de fralda em pé, como a Luiz falou que como fazem na escolinha Montessori que ela trabalhou, né? Mas o nosso último tópico é atividades por idade. Então, Luiz, vou deixar você falar, É, você é a que assim, master. era muito, foram muitas perguntas específicas, tipo, atividades para meu bebê de 6 meses, atividades para meu bebê de 18 meses, atividade, e assim, infelizmente, né, não dá para a gente entrar em detalhes sobre atividades para cada idade nesse contexto assim de uma live. E para isso a gente tem muito conteúdo nos nossos perfis. Vou colocar o seu perfil Tem aqui. muita tem muita atividade. Eu tenho os meus destaques também que eu tento. Ultimamente eu não estou muito boa de colocar as minhas coisas nos destaques, mas eu sempre tento ao máximo poder dividir as atividades por idade. Então tem lá, se vocês quiserem, se é uma coisa assim que vocês estão precisando muito especificamente, né? A gente também tem consultoria, né? Não estou querendo usar esse momento assim para fazer propaganda, mas a gente está disponível para as pessoas com a nossa consultoria que fala mais em detalhes sobre atividades, né? E então é uma coisa muito específica que muda de família para família, assim. Então tem os recursos que a gente proporciona de graça no nosso perfil, com atividades, muitas vezes, a maioria divididas por idades. Então, busquem essa informação. Se é uma coisa assim não tão específica, podem me escrever, eu tento responder, né? Eu não vou assim sentar e falar tudo o que você pode achar nos nossos perfis, né? Mas assim, e tem a nossa consultoria. Mas se for uma coisa assim mais, né, mais de um modo mais geral, eu posso ajudar, tento responder as mensagens que eu recebo. E você também, né, tem muito conteúdo no seu perfil.
você sempre posta e sempre menciona a idade, né, da Bia, quando Sim. você posta alguma atividade com ela. Então, assim, e eu tô com um projeto para postar mais atividades. Você tem o seu YouTube Tem também, canal no YouTube. então eu tô também com um projeto para começar a fazer isso também, colocando atividades no YouTube. Então, vamos ver. Mas, assim, infelizmente é um tópico, né, que é difícil, né, falar sobre atividades por idades. Então, por isso que a gente tem lá muito recurso para vocês. Sim, Espero que sim. isso ajude. Eu também tenho no meu site, se vocês forem no meu perfil, tem o meu link, no meu link tem materiais, tem um link no meu site materiais, e lá eu coloco por idade, com links de onde comprar, tipo no AliExpress, no Shopee, no Amazon. Então eu tenho os meus Coloca links seu lá também no site meu aqui, site. Luiz, para o pessoal ter. É wondermont.com. Eu sei que uma pergunta um comentário muito recorrente que eu recebo das pessoas é que a dificuldade de encontrar material no Brasil, e quando encontra é muito caro, né? A gente tem, como a Luiz está falando, ela tem feito bastante pesquisa dos melhores lugares para comprar os materiais. Então, tem lá se o AliExpress é uma opção, se a Esmirna tem a Quando Viramos Pais, para as crianças menores, né? Bastante material até os 12 meses, 18 meses. E então a Luísa tem feito essa pesquisa para encontrar os melhores lugares para adquirir os materiais. Mas vamos lembrar que o material sem o preparo prévio do adulto, né? Não tem valor. Então, não comecem pelos materiais, né? Comecem pela leitura desses livros que a gente indicou para vocês. Comecem com a preparação anterior. Uhum. Comecem com a preparação interna, né? Deem uma olhada no Lar Montessori para os cursos. Tem cursos curtinhos, né, Luiz? 2 horas, 4 horas. Uhum. Ajuda bastante. Eu tenho bastante conteúdo no canal também, coloquei para vocês, youtube.com/canal Montessori. Eu falo lá de adulto preparado, eu falo de ambiente preparado, eu mostro o nosso ambiente, mostro como fazer rotação, fiz bastante demonstração de atividades de vida prática, tem bastante coisa lá no canal, tem mais de 100 vídeos, então deem uma olhada lá também, ajuda vocês a se orientarem. O perfil da Luísa é super organizado, você acha fácil lá no @wondermont, coloquei também aí para vocês. Então, assim, gente, recurso não falta, mas precisa investir tempo, né? E quanto mais você estuda, mais você lê, melhor você entende que material que eu preciso aqui, que material que eu preciso ali, que material que eu não preciso, Uhum. né? Porque, essencialmente, do 0 aos 6 anos, a criança precisa do que já existe, precisa da casa, né? Precisa do adulto preparado para poder orientar ali nas atividades de vida prática, para conversar muito, ler muito, desenvolver a parte da linguagem, atividades sensoriais, dá para fazer. Aí sim vocês podem procurar no Instagram, no Pinterest, opções de atividades sensoriais para fazer com elementos da natureza, né? Com água, com terra, com areia, com pedras. Tem bastante coisa que dá para fazer com elementos que são de graça. Passar tempo fora também ao ar livre, importantíssimo, né? A Montessori falava que se as crianças pudessem viver na natureza selvagem mesmo, não precisariam do meu método, porque elas se normalizam quanto mais tempo elas passam na natureza. Então, cuidado para não saírem investindo em materiais. Se uma pessoa que fala assim, eu vou importar todos os materiais. Eu ofereci para ela o meu serviço de consultoria, ela recusou porque achou que não precisava, que o investimento não valia a pena, mas ela ia importar todos os materiais da Investir nos Monte Kids materiais. para usar sem a formação, então sem assim orientação, né? E eu falei para ela, cara, cuidado, eu não sei se essa é uma boa troca. Então assim, Uhum. se você tiver que escolher entre uma orientação, uma consultoria, um curso, um livro e materiais, escolha primeiro, porque materiais sem orientação é dinheiro jogado Perigoso fora até. Não é e só chega a ser dinheiro jogado fora, perigoso. mas pode até ser perigoso. Exatamente.
Ah, Ó, beijo acho que é pra Mercy. isso, Mercy é gente. maravilhosa. 2 horas. São as contas brasileiras que eu mais gosto. Obrigada, Mercy. Você é a conta portuguesa que eu mais gosto. Ah, Obrigada, gente. Obrigada a ai, todos. obrigada. Obrigada, Luiz, por estar aqui, Obrigada a você. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente até agora. que resistiram fortemente. Vamos juntos por uma educação melhor. Isso Então mesmo. é isso. Eu vou ver, eu acho que a live fica gravada, né, aqui no perfil, então para quem quiser voltar e rever algumas das explicações e tudo mais. Quem colocou pergunta e aqui a gente não conseguiu responder, pode mandar de novo para mim ou para Luiz. Coloca no vídeo que vai ficar gravado e aí a gente responde lá nos Isso, coloca no comentários. vídeo. Boa ideia. Boa ideia. Vamos fazer isso. E espero que vocês tenham. Porque quando a gente perde essas perguntas aqui da live. A Então, gente se a perde, gente né? não respondeu, coloca de novo depois que o vídeo for postado. Bem lembrado, Luiz. Coloquem lá. Obrigada, gente. Obrigada, Íria. Obrigada a todos que estiveram aqui. Um grande Obrigada, abraço e ótimo Gisele. fim de semana para vocês. Tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo.